Nós vamos falar sobre a verdade prática que é incontestável. Este homem incapacitado totalmente para fazer alguma coisa, tanto a deficiência visual como a sua carência material e a pior de todas, a sua imundície espiritual, porque ele era cego também espiritualmente, porque o Deus desse cego cegou entendimentos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E o que é pior ainda, era um morto espiritualmente, porque a Bíblia diz que nós éramos, nosso caso, os que não têm Cristo ainda estão mortos em delitos e pecados. Então não havia nada naquele homem que pudesse agradar a Deus. Mas Deus sempre toma a iniciativa pelo homem. Por isso a verdadeira religião não é o homem desesperado querendo chegar-se a Deus, mas é Deus indo ao homem, quando Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e olhou para mim, para você e disse: eu quero você. Deveria ter muitos cegos em Jerusalém, em outras partes, mas ele procurou aquele cego. Meus queridos, o texto mostra a cura desse cego de nascença como prova viva de que a obra de Deus se manifesta de forma prática. Não podemos ser crentes apenas de ouvir falar e nem de boca para fora, porque Deus não quer um povo que o agrada apenas de lábios, sem que o coração esteja nele. Jesus Cristo reclamou isso, que o profeta já dizia: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E com essa verdade prática na vida daquele cego, muitos discutiam sobre Jesus, mas não poderiam refutar, não poderiam realmente questionar sobre a verdade prática que aconteceu, uma evidência irrefutável. Há uma pergunta que podemos fazer para nós. As pessoas olhando para você, a sua vida tem demonstrado que Jesus habita em você de maneira irrefutável. Pode não se agradar da sua maneira de viver, da sua maneira de falar, mas deve ser irrefutável que Cristo habita em você. A Bíblia nos mostra isso, por favor, 4:13 de Atos. Meus queridos, essa verdade prática é aquela que vai além de teorias que transformam vidas. Ao curar o cego, Jesus fez com que seus opositores ficassem sem argumentos, mesmo que não recebessem como Messias. Como é que tem aí? Ao verem a ousadia de Pedro e João, perseguiu esses homens, perseguiam a igreja, mas reconheceram que haviam estado com quem? Jesus. Você tem estado? As pessoas têm olhado na sua prática de vida que Jesus realmente habita em você? O cego, questionado se Jesus era pecador ou não, respondeu
de maneira maravilhosa, apenas com o resultado do que acontecera a ele. Não sei se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Eu era cego de nascença e a primeira pessoa que eu vi foi Jesus. Ele chamou o homem Jesus Cristo porque mostra aí, queridos, que você pode ser abrilhantado com Deus, agraciado com Deus por toda sorte de bênção. Se você não recebeu o Senhor da bênção, tudo foi perdido. Mas como ele era escolhido de Deus, Jesus Cristo procurou novamente para colocá-lo no devido patamar que Deus quer, salvação. Muitas pessoas foram curadas por Jesus, mas nem sempre foram salvas. Então nós precisamos, amados, pensar. Vamos refletir agora. Qual é o testemunho que eu, que você, que nós temos para dar? Quando nós somos indagados a respeito da vida eterna, da salvação. A pergunta é ainda mais profunda: você é o que diz ser? A sua vida espelha Jesus Cristo? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então vivemos numa sociedade, meus queridos, uma sociedade que é relativa à verdade. Que é verdade aqui, pode ser lá. É verdade para mim, não pode não ser para você. Não é? Cada um quer ter a sua própria verdade, sua própria versão do que é verdadeiro. Porém, todavia, existe uma verdade que não pode ser refutada. É absoluta. O que Deus faz na vida de uma pessoa é inegável, porque é sempre conforme a sua vontade, a sua palavra. O cego de nascença, neste João 9, é um testemunho vivo, fortíssimo, de que a obra de Cristo não depende de teorias e opiniões humanas. É uma prática de uma vida transformada que fala por si só. A semana passada, não sei se eu já disse a vocês, entrei na casa da minha filha, disse uma palavra àquela pessoa que é funcionária, que eu não posso deixar de falar de Cristo. E ela disse depois que quando você falou, me arrepiei. Disse depois com a Denise que vocês transmitem paz. Nós não temos qualidade em nós mesmos. Toda qualidade é aquele que está em nós. E precisamos passar isso para as pessoas. A frase aqui de impacto pode discutir doutrinas, mas não pode negar uma vida que foi transformada por Jesus. Não sei se ele é pecador. Se vocês estão dizendo que ele é, eu não sei se é, mas eu sei de uma coisa, que eu era cego, agora eu vejo. Pode dizer tudo sobre você, mas se Deus fez algo em você, ninguém pode ter essa realidade. Portanto, vamos pensar, meus queridos, algumas coisas esta noite.
Primeira coisa que nós podemos aprender neste texto, gente, que a verdade prática se manifesta na vida real. Ou a gente vê aí no capítulo 9, que estamos estudando, de 1 a 7. Está falando língua aí, viu? Interpreta depois para mim. O homem não pediu. O homem não pediu para ser curado. Mas Deus viu que ele era necessitado. Jesus aqui, amados, declarou que convém que façamos as obras daquele que me enviou. Versículo 4. A humanidade está morta, como diz, cega espiritualmente por causa do pecado. E também morta por causa deste pecado. Jesus pode libertar os escravizados. Ele disse: se o Filho vos libertar, estudamos esta manhã, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele disse ainda: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós podemos aplicar para isso? A obra de Deus, amados, é sempre visível e prática. Tudo manifesta a glória de Deus, as obras de suas mãos, mas a palavra de Deus tem um plano sem refutação para a sua alma, porque ela atinge o seu coração. É impossível alguém ter uma experiência real com Jesus e continuar da mesma forma. Quando você adentrar aqui, meu querido visitante, e você ficar indagando, e esse é crente? Não é a vida dele demonstrando que é ou não é, que vai realmente segurar você, mas a verdade cristocêntrica da palavra. A verdade prática se manifesta numa vida real. Então, olhe para aquela pessoa que realmente passou pelo novo nascimento. A necessidade humana revelou aqui esse homem capaz. Essa necessidade humana revelou a oportunidade de Deus atuar. Vamos fazer as obras de Deus. Jesus Cristo sempre estava pensando em agradar o Pai. O homem era cego de nascença, sem esperança humana de salvação e nem da sua vista ser recuperada, na verdade ser construída, porque ele é cego de nascença. Os discípulos chegam assim para ele e dizem: quem pecou? Essa mania de procurar razão do problema. O problema está em si, em cada um. Jesus Cristo disse: olha, esse caso aqui não é quem pecou, se o seu pai, se ele, mas para se manifestar a obra de Deus. E foi algo extraordinário. Jesus Cristo disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O grande problema em muitas doutrinas por aí é que fica procurando a razão de você como está, o seu pecado. Será que é por causa da sua criancice, que você teve uma criancice cheia de perturbações, traumas? Nada disso vale na palavra. A Bíblia diz que se queixa o homem vivente. Queixa do quê? Dos seus próprios pecados. Mas quando esta vida se encontra com Jesus Cristo, toda maldição é tirada. Não vamos culpar outros.
Reconheça a sua miserabilidade hoje e você vai ter uma vida transformada, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Meus queridos, esta verdade prática manifesta na vida real é para você e para agora. Jesus Cristo não deixou para depois. Se Deus tem um plano para você, é agora. Pense numa coisa: você não está aqui por coincidência, você está aqui por uma providência. Deus não faz nada de improviso, Deus não faz nada de supetão, Deus faz tudo planejado desde a eternidade. Até se você é ou não é, ou vai ser crente em Jesus Cristo. A segunda coisa aí que nós podemos aprender, amados, é que a verdade prática enfrenta a oposição. Não é porque é verdade que não vai acontecer nada na nossa vida. A obra de Cristo é simples e transformadora, mas vai haver questionamentos. A cura gerou questionamentos, dúvidas, provocou até hostilidades. Os fariseus tentaram negar, mas o homem curado declarou: uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Você pode dizer, pela sua vida, era uma desgraça, agora sou agraciado por Deus, porque Ele transformou a minha vida? Tem gente que não pode dizer isso. Meus queridos, nenhum argumento teórico pode apagar uma transformação real e verdadeira. A coisa é tão forte na alma nossa, expressa algo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A coisa é tão gigantesca, gloriosa no nosso coração, que não podemos deixar passar em nenhuma ocasião. Fui conversar com duas pessoas no shopping. Aí a menina trouxe o café com a tapioca. E eu comecei a falar de Cristo. E as duas pessoas: "Senhor, não perde tempo?" "Não, porque não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido." A transformação deste homem foi grande. Os vizinhos ficaram perplexos. É ele mesmo? Está diferente. Não era aquele que pedia esmolas? Não era aquele que vivia maltrapilho? Não é, deve ser outro. A dúvida surge, mas o homem chega assim: sou eu mesmo, eu sou eu. Aquele desgraçado que estava sem ver, pedindo esmola, agora é outra pessoa. Mas a coisa só foi de fachada. Os olhos foram abertos. Não estava mais pedindo, mas faltava a iluminação interior, a transformação em Cristo. E Jesus o buscou novamente. Quem tem uma vida transformada por Cristo, não precisa de argumentos teológicos, precisa mostrar a qualidade de vida. Precisa ver que a vida foi transformada, que é uma nova pessoa. Paulo chega aqui e chega a dizer sobre judeus e gentios: a circuncisão, judeus, nada é. A incircuncisão, nada é. Mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
ela tem que mostrar a diferença. O testemunho pode ser negado, mas não pode ser refutada a realidade do que aconteceu. Podem lhe perseguir, mas a sua vida vai falar mais alto que suas palavras. Infelizmente, hoje, as palavras estão falando, mas ninguém acreditando. Você tem que ter uma vida que o seu testemunho fala tão alto, que as pessoas não consigam ouvir o que você diz, porque já está completo o seu testemunho. Terceiro lugar, gente, a verdade prática conduz à fé em Cristo. Quando é algo de Deus, que Deus tinha um propósito definido, já antes da fundação do mundo, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, deve conduzir à fé verdadeira. Veja que o capítulo 20, coloca aí para a gente lembrar isso aí, 20, 31 de João. Olha bem o que diz esse texto. A bichinha ali está fixa, eu não posso nem sair do lugar, eu fico engessado. Mas leiam aí, por favor, esse versículo, eu sei de cor, mas leiam, por favor, 20, 31. Vamos fazer aqui um joguete de palavra. Todo sinal produzido por Jesus Cristo, amados, tem um propósito definido, de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Este sinal no cego, então, foi para quê? Para que você creia que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho de Deus. E se você crê nele, você tem o quê? A vida eterna. Bem claro nas Escrituras. Então, Jesus se revela ao homem. Veja o versículo 37. Coloca aí, por favor. Versículo 37. Jesus diz a esse homem: tu já tens visto. É o que fala contigo. O Cristo sou eu. Salvador sou eu. O Senhor sou eu. Fora de mim não há salvação. O Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. A Bíblia diz: fora de Jesus não há salvação. Ele disse: em nenhum outro nome foi dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. É Ele, o Salvador. Leiam aí, por favor. Apareceu, não? Muito bem. Se converteu, foi? Graças a Deus. Parabéns, porque a tecnologia tem me acabado. Mas olha bem, gente, ele diz aí, Jesus se revela ao homem: tu já o tens visto, é o que fala contigo. Quando há proclamação como a de hoje, requer uma resposta precisa. Jesus Cristo curou este homem, Jesus Cristo foi este homem novamente. E quando ele diz que ele é o Cristo, o Salvador, que não há salvação fora dele, esse homem responde categórica e objetivamente. O homem responde: creio em quê? Kyrios. Creio, Senhor. Eu quero mudar de vida. Eu não quero viver mais para mim mesmo. Eu não quero fazer as coisas conforme a minha vontade. Tu deves dominar a minha vida. Bota assim na tua testa.
não coloco na testa exterior, mas no coração, na mente. Vivo sob nova direção. Essa história de dizer que Jesus é Salvador, Senhor, e não muda de vida, não há na Bíblia. Quem teve um encontro real, verdadeiro com Cristo, muda de vida. A verdade prática conduz a uma adoração genuína. Esse homem se joga aos pés do Salvador. Creio, Senhor. E ele faz, creio, Senhor, e o quê? E o adora. Ele diz, minha vida acabou, a vida pregressa, uma nova vida está comigo, porque eu me encontrei com o Senhor. Meus queridos, o homem responde isso. A experiência com a verdadeira verdade, ou com a verdade, leva a uma fé de rendição e adoração integral. Não abre a boca, dizendo que é crente, e que a sua vida após aquela porta é outra. A sua adoração deve ser aqui, e deve ser um estilo de vida, trabalhando onde quer que for, expresse, espelhe, exale o bom perfume de Cristo, o cheiro do seu conhecimento. Concluindo, a verdade teórica pode ser debatida, mas a verdade prática é incontestável, porque transforma não só a vida e dá um novo destino correto, a vida eterna lá na glória celestial. A maior evidência de que Cristo está no mundo é mostrado pela sua vida, se for transformada. Acaba com essa historinha de dizer, não olhe para mim, olhe para Cristo. Deus chama você à responsabilidade para viver o que diz que crê. Paulo chamou a responsabilidade certa vez na igreja de Corinto, ele falou mais de uma vez, e ele disse, olha, sede meus imitadores, porque sou de Cristo. Paulo chegou assim a dizer que os coríntios seriam uma carta viva, lida por todos os homens. Você tem que sair por aquela porta. E as pessoas observaram que Cristo habita, vive, domina sobre a sua vida. Uma vida transformada é prova viva de que Jesus é a verdade. E esses homens não puderam refutar plenamente. Chamaram o pai. O pai disse, ele já tem idade, ele é que fale por ele. Né? Chamaram os vizinhos, contestaram. É ele, não é ele. Mas não mudou a verdade. A verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você for por outro caminho, por outra pessoa, você vai desgraçar a sua vida para a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A sociedade pode duvidar das Escrituras, pode duvidar da doutrina, pode duvidar dessa igreja. Isso já está estabelecido até por Deus, que vai acontecer no mundo, vocês vão ser refutados, vocês vão passar por aflições, mas ninguém pode negar uma vida que foi verdadeiramente transformada por Jesus. Um certo ateu
no primeiro século, ele disse que podemos ser contra esses cristãos, podemos ser contra tudo que eles creem, falam, mas nós não podemos negar que eles têm uma vida diferente. Tão diferente, que nos ajuda, mesmo sendo contra eles. Em outras palavras, eles amam até o próprio inimigo. Não há uma virtude você amar o que ama você. Meus queridos, o testemunho mais poderoso não é o argumento intelectual. As pessoas não se encantam com eventos, com barulhos, mas são influenciadas por vidas transformadas. A verdade prática e irrefutável de quem experimenta verdadeiramente Jesus. Eu apelo para você, para nós, para mim também. Você ainda vive na escuridão espiritual, como esse cego? Jesus é a verdadeira luz do mundo para você. Que você tem comunhão com Ele, não pode viver sem Ele. Você que não tem certeza de vida eterna, Deus quer abrir os seus olhos. Eu não digo, abra a porta do seu coração, que você não tem nem condição disto. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo habilita você a ver a luz de Cristo. Aquele homem não podia ver nem a luz natural. Aquele homem não podia ver nem o Jesus físico. Jesus abriu. A primeira pessoa que ele viu foi o Senhor. Mas teve que se encontrar com Jesus para ter a verdadeira luz espiritual que transformou a vida dele totalmente. Não se contente com teorias. Não se contente. Sobre Deus, experimente a prática com a transformação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.